Olá, hoje nós vamos resolver um exercício sobre conjuntos que diz o seguinte: considere os seguintes conjuntos A, B e C e assinale a alternativa falsa. O conjunto A tem 3 elementos, o 1, o 2 e este elemento que é 1 e 2 entre chaves. Este elemento poderia ser um símbolo qualquer. Por exemplo, essa bolinha que eu estou fazendo aqui. O B é formado por 2 elementos. O primeiro é o 1 entre chaves, que poderia ser um símbolo qualquer, e o 2. Já o C tem 3 elementos. O 1 entre chaves e o 2 entre chaves. Vamos às alternativas. Alternativa A interseção B é o 2. Veja, o conjunto A interseção B é representado por essa chave, então ele está nos dizendo que o único elemento desse conjunto é o 2. Então o elemento 2 tem que estar no A e no B. Vamos ver. No A aqui está o elemento 2, no B aqui está o elemento 2. Portanto, está certa essa afirmativa. A B. B interseção C é o conjunto, está aqui a chave maior, formado por um elemento. Qual é o elemento? O elemento é o 1 entre chaves. Então, este elemento tem que pertencer ao B e ao C. Aqui está no B e aqui está no C. Portanto, também está certo. Vamos ao item C. No item C nós temos B menos C é igual a A interseção B. A interseção B nós já vimos aqui no item A, né? Então, A interseção B é o conjunto formado por um único elemento, que é o 2. Vamos ver quem é B menos C. Lembrando que B menos C é aquilo que tem em B e não tem em C, ou seja, o que é exclusivo do B. O B tem o elemento 1 entre chaves, o C também. O B tem o elemento 2, que não é elemento do C. Nós temos um 2 aqui, mas é 2 entre chaves. Então, aquilo que é exclusivo do B é o 2. Como isto é um conjunto, então ele é um conjunto formado por um único elemento, que é o 2. Portanto, isto é igual a isto. Podemos, então, concluir que o item C está correto. Vamos ao item D. No item D, nós temos assim, B, isto aqui é o símbolo de está contido, né? A relação que ocorre entre dois conjuntos. O que quer dizer B está contido em A? Quer dizer que todo elemento de B também é elemento de A. É isso que quer dizer está contido. Ele está dizendo que o B é um subconjunto de A. Quem são os elementos do B? É o 1 entre chaves e o 2. Nós temos o 1 entre chaves lá no conjunto A? Não, né? Nós temos o 1, temos o 1 e 2 entre chaves, mas o elemento 1 entre chaves não está no conjunto A. Portanto, esta alternativa está errada. Aqui é a alternativa que nós vamos assinalar, né? Muito bem. Basta que um elemento não seja do conjunto A, né? Porque se nós olharmos o 2 também é elemento de A. Mas não é suficiente para dizer que o B está contido em A. Nós temos uma letra E aqui que convém só conferir o porquê que ela é correta. Então vamos lá. Ele está dizendo que o conjunto A, interseção, esse conjunto aqui que aparece, essa notação, chama-se o conjunto das partes de A. Ou seja, é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Então,
a interseção com as partes de A vai dar um único elemento. Lembra? Ó, é um conjunto formado por um único elemento. Que elemento é esse? É o elemento 1 e 2 entre chaves. Então vamos pensar assim. Quer ver? Olha só. Nós temos A interseção partes de A. Quais são os elementos do conjunto A? Vamos voltar aqui em cima. Os elementos do conjunto A são 1, 2 e este elemento que é 1 e 2 entre chaves. Então, nós temos que descobrir lá no conjunto partes de A quem são os elementos que também são de A. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses só para a gente recordar o que quer dizer partes de A. Então, vamos escrever logo abaixo aqui. Então, primeiramente, o conjunto das partes de A é formado por todos os subconjuntos de A. Para nós sabermos a quantidade de elementos, nós fazemos sempre. Então, eu vou pôr assim, ó, aqui do lado, ó, N de número de elementos. Vou abrir aqui um parênteses maior, partes de A. Então, qual é o número de subconjuntos do conjunto A? Se nós olharmos aqui em cima novamente, nós estamos vendo que o A tem 3 elementos. Se o A tem 3 elementos, o número de subconjuntos é sempre 2 elevado ao número de elementos. Como o número de elementos é 3, 2 ao cubo, então quer dizer que ele tem 8 partes. Então, nós temos 8 subconjuntos. Quem são esses subconjuntos? Vamos lá. Vou abrir chave, já que nós vamos fazer um conjunto formado pelas partes de A. Um conjunto que é sempre uma das partes de A é o conjunto vazio. Tá? Então, vazio está contido em qualquer conjunto. Agora, eu faço todos os conjuntos unitários. Então, o que quer dizer fazer os conjuntos unitários? Quer dizer assim, eu escrevo todos os conjuntos formados de apenas um elemento. Sabe como é que se faz isso? É só você colocar uma chave em cada elemento. Olha o que eu estou fazendo. E esse aqui também é um elemento, então esse aqui ganha uma chave também. Então, os conjuntos unitários, vou escrever logo aqui abaixo, são o conjunto unitário formado pelo 1, o conjunto unitário formado pelo 2 e o conjunto unitário formado pelo 1 e 2 entre chaves. Estes são os conjuntos unitários. Veja que até agora eu tenho 4 elementos. E nós vimos agora há pouco que são 8. Quem são os outros conjuntos? Bom, agora sabe o que eu faço? Eu faço os conjuntos binários. O que quer dizer isso? Eu vou formar conjuntos com cada 2 elementos desse conjunto. Então, o primeiro conjunto eu vou envolver o 1 e o 2. Então, eu tenho assim, ó, já que 1 é elemento e 2 é elemento, ó, um conjunto binário é esse aqui. 1 e 2. Ok? Tá? Qual é o outro conjunto? É o conjunto formado pelo 1 e pelo terceiro elemento do conjunto, que é 1 e 2 entre chaves. Então, eu escrevo assim, ó, 1 e 2 entre chaves. Este aqui, né, é um subconjunto. Subconjunto formado por 2 elementos. Ó, esse é por 2, esse é por 2. Agora, falta escrever o quê? O 2 com aquele terceiro. Então, fica assim, ó, um subconjunto formado por 2 e pelo 1 e 2 entre chaves. Aqui, ó, né? Reparou? Ó, vazio, 3 conjuntos unitários, 3 conjuntos binários de 2 elementos. Quantos temos até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando 1. Quem é o último?
é o próprio conjunto, né? Então eu posso escrever o próprio conjunto. Ó. O conjunto A é 1, 2, 1 e 2. Tá aqui. Né? Tá aí, então. Né? Então ele está dizendo, né? Esse aqui é o que a gente chama de conjunto das partes. Então não esqueça, né? Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Então vamos lá. O que diz a afirmativa? Ele diz assim: a interseção do A com as partes de A é igual a um conjunto formado pelo elemento que é o 1 e 2 entre chaves. Então ele está dizendo que se eu olhar os elementos de A, olhem aqui os elementos de A, é o 1 sozinho, né? O único elemento 1, o 2 e o 1 e 2 entre chaves. Né? Agora eu vou pensar assim, quer ver? O 1 como elemento, ele é um dos elementos das partes de A? Não, né? Eu tenho 1 aqui entre chaves, porque ele é um subconjunto. O 2 é um elemento? Também não. E o 1 e 2 entre chaves? Ele está aqui, ó. Repare, né? Isso que é importante a gente entender. Ele é este elemento aqui, ó. Né? Porque como é que eu formei este elemento? Quando eu peguei o 1 e o 2 e formei um subconjunto binário. Então, por isso é que essa alternativa, a alternativa E, também está correta. Portanto, a alternativa que deve ser assinalada nesse exercício, já que é a falsa, realmente é essa alternativa aqui. A alternativa D, pelo motivo já explicado. Ok? Até a próxima!